Garantir o engajamento dos alunos em sala de aula nunca foi uma tarefa simples e muito menos fácil. Não é verdade, professor? É algo que gera ansiedade, gera aquele incômodo e até o estresse. O professor acaba tendo que apelar, né, para as mais diversas estratégias, para as mais diversas alternativas, né? Para quê? Para tornar a aula mais envolvente e, consequentemente, chamar mais a atenção dos alunos. Mas aí eu pergunto, professor, você sabe o que é engajamento? Você sabe, professor, o que o engajamento tem a ver com a aprendizagem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Cris Corsini, eu trabalho com formação e aperfeiçoamento de professores, ajudando a controlar a ansiedade e o estresse do dia a dia da sala de aula, para que você, professor, possa reconquistar o seu bem-estar emocional. Então, o tema de hoje é justamente esse: como engajar os alunos em sala de aula. Uma coisa que deixa aquela pulga atrás da orelha, aquele desconforto, mas que o engajamento ele é essencial para o aprendizado, a gente já sabe. Mas qual que é o verdadeiro significado disso? Hoje, o engajamento do aluno em aula, ele se tornou meio que uma palavra de ordem, certo? Mas ainda, o que a gente vê é que esse tal desse engajamento, ele ainda é confundido com outros conceitos diferentes, embora, lógico, estejam relacionados, ok? Então, estar engajado em alguma tarefa significa dedicar uma atenção significativa a ela. As pessoas podem se envolver em várias coisas, em esportes, hobbies, no trabalho. E quanto mais as pessoas se sentem envolvidas, né, se sentem bem em relação a essa tarefa que elas estão realizando, mais focadas elas vão ficar ao realizar essa atividade. Então, pessoas engajadas, elas se sentem motivadas a se esforçarem cada vez mais, a melhorarem a si mesmas. Elas procuram maneiras alternativas para aumentar o seu desempenho, para desenvolver mais conhecimentos e habilidades em relação àquela área de interesse. Por isso é que o engajamento ele tem sido tão discutido, tão estudado no ambiente escolar. Quando a gente fala engajamento e escola, nós estamos falando de sala de aula, nós estamos falando de aprendizagem, certo? E de acordo com o dicionário, engajamento, ligado à questão da aprendizagem, é o grau de dedicação, de atenção, de curiosidade, de interesse e de paixão
que os alunos demonstram quando eles estão aprendendo algo que está sendo ensinado. Então, eu vou repetir, gente. Engajamento relacionado à aprendizagem significa o grau de dedicação, de atenção, de curiosidade, de interesse e de paixão que os alunos demonstram quando eles estão aprendendo aquilo que está sendo ensinado. Certo? Contar, então, com alunos engajados significa ter crianças, adolescentes, jovens ativos. Ativos e dispostos a participar das atividades escolares. Ou seja, um estudante engajado, ele não vai só realizar uma determinada atividade e entregar por obrigação. Ele vai, gente, além. Ele coloca o seu esforço. Então, aquela tarefa que é entregue, ou aquela atividade que é entregue por obrigação, ela vem com uma qualidade muito inferior da tarefa, da atividade entregue por aquele aluno que está engajado. Aquele aluno, engajado, ele vai participar e se envolver com as discussões em sala, com os eventos de uma maneira geral. Então, é nesse sentido que a relação entre engajamento e aprendizagem, nós estamos falando de algo diretamente relacionado, professor, ao desenvolvimento integral daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. Por quê? Porque ele está engajado de uma maneira geral com o ambiente escolar, com a aprendizagem de uma maneira geral, e não só, né, divididinha em gavetas, né, o envolvimento com uma matéria, o envolvimento com outra. Não, ele está envolvido com o ato de aprender. Então, quando a gente fala em engajamento do aluno, a gente pode entender que esse engajamento, ele é uma medida que reflete a qualidade da participação do aluno nas atividades escolares. Por quê? Lembra daquilo que eu falei agora há pouco, do que era engajamento, né? E que envolve atenção, interesse, paixão, e que o aluno demonstra. Então, demonstra como? Através do seu comportamento. Então, esse comportamento reflete para a gente a qualidade da participação daquele aluno. Certo? E quando a gente tem alunos engajados, automaticamente eu estou dizendo que eu tenho alunos ativos. E alunos ativos, gente, é a chave, é o segredo da aprendizagem. Por outro lado, se eu tenho uma sala em que os meus alunos não estão engajados, não estão comprometidos com aquilo que está sendo trabalhado, com o próprio aprendizado, esses alunos, eles acabam se tornando perdidos e eles aproveitam qualquer momento, qualquer brecha, qualquer oportunidade para se esforçarem minimamente. E qualquer motivo vira motivo para a distração, para a viagem. Então, é o bochicho da conversinha ali,
É o aluno que levanta, é o aluno que pede o tempo inteiro para ir ao banheiro, beber água, é o aluno que se distrai com a pessoa que está passando do outro lado lá da sala, está passando de repente até fora da sala de aula. Esses são os alunos que não estão engajados. Consequentemente, ele não tem uma postura ativa. Consequentemente, isso compromete a qualidade do aprendizado dele. Ok? Porém, professor, engajamento não é igual a interruptor de luz. Engajamento, gente, não significa ligar e desligar. Existem 3 níveis de engajamento: o cognitivo, o emocional e o comportamental. Vamos ver o que é. O nível cognitivo, ele requer que o aluno tenha condições de perceber e de acreditar na sua própria capacidade em relação à apreensão daquele conhecimento. Então, envolve o quê? Envolve a autoconfiança, envolve a questão até do autoconhecimento. Por quê? Porque o aluno engajado no nível cognitivo, ele tem que adotar, então, uma postura ativa, comprometida. Com isso, ele vai buscar estratégias diferentes para poder apreender e assimilar aquele conteúdo. Ele vai além, ele vai fazer as leituras, ele vai sublinhar o texto, ele vai fazer resumos, ele vai fazer mapas mentais. Por quê? Porque ele tem uma postura ativa. Para eu ter uma postura ativa, eu preciso acreditar que eu tenho condições de assimilar aquilo. Já o nível emocional é o nível em que o aluno ele se sente envolvido por aquilo que está sendo trabalhado. E para ele sentir, para ele estar envolvido, na verdade, ele precisa ver sentido em tudo aquilo. Qual é a relação daquele conteúdo, daquele conhecimento com o meu dia a dia? É para além dos muros da escola. Então, não é só o porquê eu aprendo isso, mas é o para que eu aprendo isso. Então, quando a gente consegue trabalhar isso com os nossos alunos, automaticamente eu estou garantindo o engajamento desses alunos com a minha aula. Um fator importante aqui, gente, é a questão dos níveis de ansiedade e do medo que muitas vezes os alunos desenvolvem em relação a determinada matéria, determinado conteúdo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nós, professores, com aquelas falas do tipo: ah, a minha matéria... Não, vocês não têm ideia do quanto a minha matéria é difícil. Tem que ser muito bom para tirar 10 numa prova comigo. Cuidado. Porque se eu falei agora há pouco que o engajamento envolve o nível cognitivo, automaticamente, e esse aluno tem que acreditar, sentir seguro, autoconfiante em relação à sua capacidade de aprender, aquele professor que já coloca na minha matéria ninguém tira 10 ou é muito difícil, o que eu estou passando para esse aluno? Bom, se nem o professor, que é o cara
especialista nisso, né, dá conta, porque ele está dizendo que a matéria dele é muito difícil, eu então não vou, não vou dar conta nunca. E a gente está falando de crianças e de adolescentes, em que tirá-los da zona de conforto, eu falo da cama quentinha, não é fácil. Então, assim, para que eu vou me esforçar, vou ter que me comprometer com alguma coisa que ele aí está falando que não adianta porque ninguém tira 10 na prova dele, porque a matéria dele é muito difícil. Ou então aquele professor, né, carrasco, que bota medo no aluno. Gente, engajamento precisa passar pelo aspecto emocional. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso, gente, a importância de nós sermos muito cuidadosos com aquilo que a gente está falando, com a forma como nós estamos mediando aquele conteúdo. Um aluno, quando ele recebe a explicação, quando ele consegue entender o porquê daquilo tudo para a formação dele, para o desenvolvimento dele, não é só para fazer prova, ele está muito mais propenso a se envolver emocionalmente, ok? E por fim, gente, o nível comportamental do engajamento. O nível comportamental é muito mais fácil, professor, de nós observarmos. Por quê? Porque é aquilo que o aluno demonstra. Lembra lá da definição de engajamento? E como que ele demonstra isso? Através da participação ativa. Então, é aquele aluno que está ali, presente, de corpo, de alma, que levanta a mão, que pergunta, que participa das discussões. Esse é o nível comportamental. Ok? Bom, já entendemos o que é engajamento, já entendemos a importância do engajamento para o aprendizado, já entendemos que engajamento não é interruptor de luz, que hora liga, hora desliga. Então, agora, como promover o engajamento dos alunos no dia a dia, na sala de aula? Como colocar as estratégias em prática? Bom, eu trouxe algumas ações, né, e que são bem simples, fáceis de serem aplicadas aí no dia a dia. A única coisa, antes de passar essas dicas, pessoal, lembrem-se sempre que quando nós falamos de engajamento dos alunos, automaticamente eu tenho que partir da faixa etária, do segmento com o qual eu estou trabalhando. Lembra que eu falei do envolvimento emocional, do componente emocional desse engajamento? Pois é. Quando eu falo de educação infantil, gente, o engajamento das crianças está onde? Está na descoberta do mundo, nos cheiros, nos sabores, nas cores, naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco, naquilo que eu sinto, naquilo que eu experimento. Está aí o engajamento. Quando eu estou falando de alunos de ensino fundamental, na primeira etapa, nos níveis, nos anos iniciais, eu estou falando do próprio conhecimento em si, do domínio da leitura, da escrita, do raciocínio lógico, dos números, das situações problemas. Está aí o engajamento. E nos anos finais do ensino fundamental? Gente,
nas relações, nos vínculos, o outro, o grupo. Está aí o envolvimento. E no ensino médio? No ensino médio, o envolvimento, o engajamento está na descoberta de si mesmo. Uma idade maravilhosa para a gente poder promover a viagem para dentro de si, para daí traçar os meus caminhos no meu projeto de vida. Então, pensem nisso. E tudo passa, gente. Então, a primeira dica, tudo passa pelo preparo da aula. Toda aula, ela precisa ser devidamente e muito bem preparada. Não dá para simplesmente chegar e falar. Não é assim. As coisas, gente, tem que ser planejada. As coisas calculado, o tempo, os objetivos de aprendizagem, as estratégias que eu vou utilizar. Isso tudo, gente, pensado, inclusive, dando tempo para que os alunos participem. Não dá para chegar falando do começo ao fim. Como é que eu garanto, se engajamento está relacionado à participação ativa, como é que eu quero que aqueles alunos fiquem 40, 50 minutos sentados ouvindo? Então, que participação ativa é essa? Então, encorajar a participação desses alunos, fazendo com que eles realmente sintam-se à vontade para participar da aula, para perguntarem, para fazerem apontamentos. E, gente, até julgamentos de pontos que eles acharam interessantes. Se mostrem abertos à comunicação. Comunicação. Não é um monólogo. Elogiar sempre os alunos, sempre que possível, lógico. Isso é muito importante. Lembram do engajamento no nível emocional? Isso é muito importante. Também no nível cognitivo, que eles acreditarem que eles são capazes. Isso é uma questão de mentalidade. E se um aluno, de repente, participou, mas não acertou completamente, né, a resposta, ou o comentário foi equivocado, ok, nós não vamos fingir que nada aconteceu. Mas nós vamos, sim, mostrar que aquilo está equivocado. Mas quais foram os pontos de acerto? Porque se você perguntou chuchu e aquele aluno participou respondendo o telhado da casa, é óbvio que não tem nem como relacionar, mas não é assim. O aluno que está engajado, ele vai responder minimamente algo relacionado àquilo que foi perguntado. Então, reforcem aqueles pontos que estavam corretos, mas que no todo estavam equivocados. Sempre tem alguma coisa para a gente elogiar, para a gente reforçar. Mesmo porque até a coragem dele, né, de ter superado, né, aquele grupo que a gente sabe o quão difícil é para eles, né, ter que falar na frente das pessoas, como é que é, vai que eu erro. Então, só o fato dele ter participado já merece um baita de um reforço, né? Um outro ponto do preparo às aulas,
Criatividade, gente. Não dá mais para a gente oferecer mais do mesmo. Eu sei que é difícil a gente inovar, a gente pensar em coisas novas, em estratégias, mas, gente, hoje, mais do que nunca, né, esses recursos precisam ser utilizados. Vídeos, animações, jogos são muito importantes, porque a informação pela informação, hoje, o acesso dessas crianças e desses adolescentes está muito mais fácil. Então, o que a gente precisa é como mediar tudo isso utilizando recursos que se aproximem mais desses nossos alunos. Então, adotar, gente, metodologias variadas. As aulas expositivas são importantes? São. Em muitos momentos eu preciso trabalhar com aulas expositivas. A grande questão é não fazer das aulas expositivas a minha única ferramenta de trabalho. Então, as metodologias ativas, elas justamente fazem isso, elas colocam o aluno no centro do processo, elas dão autonomia, elas desenvolvem o protagonismo, ou seja, o próprio nome já diz, metodologia ativa. Então, se eu quero garantir o engajamento dos meus alunos, eu preciso favorecer situações em que ele possa assumir postura ativa, em que ele possa participar, compartilhar. A gente precisa acabar com a ideia de que aluno só tem que ficar sentado ouvindo. Jogos hoje, gente, são recursos extremamente inteligentes de serem utilizados durante a nossa aula. Eles trazem a possibilidade de desenvolver outras habilidades. A cooperação, o diálogo, a troca, e tudo isso de uma maneira extremamente dinâmica e interativa. Então, projetos colaborativos. Outra estratégia que ajuda muito no engajamento dos alunos, em que esses alunos terão uma situação problema e vão ter que encontrar em grupo uma solução para isso. É trazer para a sala de aula, gente, problemas da vida real, para que a gente possa aproximar o conteúdo com a realidade. Lembram? O engajamento no nível emocional está aí. Então, são práticas, gente, que desenvolvem uma série de outras habilidades. A própria avaliação, em que ela não vai só considerar aquilo que o aluno despejou num pedaço de papel. Quando a gente adota outros recursos, outras metodologias, o processo de avaliação ele é muito mais global do que aquele momento de 50 minutos, 1h30, em que o aluno tem que despejar aquilo que ele decorou. Né? E por fim, gente, mas que eu não acredito que seja o menos importante, ao contrário, seja você o professor. Isso significa o quê? Significa que o professor não pode mais ficar escondido do outro lado da mesa. A importância de observar os alunos, de ouvi-los, de conversar com eles, entender
a linha de raciocínio. Lembra que eu falei das respostas que podem estar equivocadas? Quando a gente conversa com o aluno, a gente consegue entender qual foi a linha de pensamento dele. Então, muito mais do que um instrutor, professor é guia. Faça boas perguntas para que você possa promover boas discussões, discussões ricas, discussões envolventes. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. O engajamento, ele está muito relacionado com as nossas emoções, porque é aquilo que eu falei agora no final, né? Embora tenha ficado para o final, não significa que seja a menos importante, muito pelo contrário, né? Então, é a figura do professor. Então, cuidem de vocês, para que vocês possam dar o melhor de si no seu trabalho, na sua sala de aula, para o seu grupo de alunos. Quando a gente está bem, quando a gente chega com aquele brilho nos olhos, quando a gente consegue lidar com as nossas emoções, a gente consegue transmitir isso e transferir isso para o nosso trabalho, né? Então, quando a gente está bem, a gente consegue ajudar na promoção da motivação dos nossos alunos. E para que isso aconteça, a gente primeiro precisa trabalhar isso em nós mesmos. É a ideia, pessoal, da aeromoça, né? Quando ela fala que se acontecer algum problema, máscaras de oxigênio cairão. E que primeiro a gente coloca na gente, para depois ajudar quem está ao nosso lado. Então, eu preciso estar bem para que eu possa também acolher, motivar e criar, inovar. Todos os dias tem posts, tem pequenos vídeos nos meus canais. Sigam Cris Corsini Educação no Facebook e também aqui no YouTube, e Professor Sem Neura no Instagram. Espero ter ajudado e até a próxima. Beijo no coração de vocês.